Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu, do Senhor que fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, e não é de qualquer Senhor, é do Senhor que fez o céu e fez a terra. É o Senhor Deus, o que fez o céu e que fez a terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos levantar os nossos olhos para os montes. De onde pode vir o nosso socorro? De onde pode vir o nosso socorro? É do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o nosso guarda, é o nosso vigia. É Ele que nos guardará de todo o mal. É Ele que nos livrará de todo o mal. Sim, é Ele mesmo quem cuida da nossa vida. Deus nos guarda na saída e na chegada. Ele nos guarda na saída e na chegada para sempre. O nosso Deus, o que fez o céu e o que fez a terra. E eu reafirmo novamente, o nosso Deus, o que fez o céu e o que fez a terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus sempre vai afastar de nós o medo. Do que é que você tem medo? Pensa um pouquinho, hoje, do que é que você tem medo? Você tem medo de perder alguém? Você tem medo de passar fome, de perder os seus bens? Do que é que você tem medo? E diante do Senhor, pode nesse momento conversar com Ele. A oração é para isso. É para a gente falar dos nossos medos, das nossas dificuldades, também das nossas vitórias. É para a gente falar de nós mesmos para Deus. Sobretudo daquilo que sai do nosso coração. Porque só Deus pode nos salvar. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos guardar de todo mal, nos proteger. Só Deus, o Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Por isso, neste momento, vamos rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, trazendo neste momento presente o João Guilherme, a Ana Gabriela, o Miguel Barros, o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, a Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas e Caio Lucas. Queremos também trazer presente e rezar pela Tereza Bezerra, também pelo seu filho Ricele Bezerra. Vamos rezar também pelo Luiz Carlos, pelo Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli e toda a sua família. Rezemos também pela Oresina Maria e a Solange Oliveira, pela Joana e Lucivânia Martins, pela Maria Isabel Dias, pela Rosiana Maria Andrade, pela Maria das Graças Bezerra, pelo Jorge, pela Cristina, pelo seu Francisco do Terço, pela Maria Lúcia da Silva, pela Leila e o Juraci Júnior. Também rezemos e vamos entregar nas mãos de Deus todas as pessoas que estão fazendo tratamento, lembrando da Lurdinha. Vamos rezar pela Carla Graciene, que continua internada em Recife. Vamos também trazer presente a Francimar do Pedro Raimundo, a Antônia da Silva Lima, pelo Cosme, pela Betânia também,
Rezemos também pela Neus e pelo todo o povo do Piauí que reza nesse momento comigo. Também rezemos pelo Tiago Leite, pela Zilma Alves da Silva, pelo Marcos Vinícius e pela Lucinéia Costa. Vamos trazer presente neste dia de hoje, neste domingo, toda a nossa família, todas as pessoas que se encontram neste momento, doentes, enfermas, nos seus lares e nos hospitais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia desse domingo, o evangelho, da liturgia desse domingo, está em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhes justiça, para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Mas o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, lembrando que Jesus está falando da questão da perseverança na oração. E Jesus vai contar uma parábola para o discípulo, mostrando a questão da necessidade de se rezar sempre e nunca desistir. A gente pode olhar também o contexto em que esse evangelho foi escrito, uma época difícil, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e certamente havia muita gente desistindo do projeto de seguir Jesus. E Jesus vai contar essa parábola, lembrando que o juiz, as características que nós podemos trazer para o juiz. Um homem da lei, bastante temido, e o texto diz que ele não temia a Deus, não obedecia a Deus. Portanto, era um homem temido por todos, conhecedor da lei, um homem severo nas suas ações, um doutor, duro nas suas decisões. Do outro lado, uma viúva. Na Bíblia é a imagem do pobre. Na Bíblia é a imagem do pobre sem apoio e sem amparo. Nós já vimos que a viúva, no tempo de Jesus e durante todo, no tempo da Bíblia, que foi escrita a Bíblia, nós já sabemos que a viúva não tinha valor algum, sequer tinha direito a administrar os seus bens. Precisava de um homem do seu lado. Portanto, quando morria o marido e se ela ficasse sem nenhum filho homem, mesmo que tivesse filhas mulheres, a viúva era abandonada e dependia da caridade dos outros. E aqui o texto, Jesus vai contar essa parábola dizendo que a mulher viúva é tomada como exemplo de oração que agrada
a Deus. Ela insiste, ela não desiste. Mesmo sabendo que podia não ser atendida pelo juiz, ela vai insistir. Ela vai insistir, ela vai sempre à procura do juiz, sempre pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Essa viúva pedia justiça e era obrigação do juiz atender aquela mulher. No entanto, o texto deixa claro que ela não foi atendida no primeiro momento, mas que ela insistiu muito, até que o juiz atendeu aquela mulher. O texto diz: durante muito tempo o juiz se recusou. Portanto, ela deve ter ido muitas e muitas vezes. E aí o juiz vai pensar: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Portanto, eu vou fazer justiça, né? Ou seja, porque ela estava incomodando. Então, se este juiz, que nós já vimos, que é um homem que não teme a Deus, portanto, um homem rígido, severo, né? Se ele atendeu essa viúva por causa da sua insistência, e aí Jesus vai dizer: imagine Deus que é Pai, né? Imagine Deus que é bom, né? Imagine Deus que escuta sempre o pedido, o grito dos seus filhos e das suas filhas. Ele com certeza vai atender depressa, ele não vai ficar demorando. Porém, volto a dizer, o pedido, a oração precisa sair do coração. A oração precisa sair do coração, né? E não da boca para fora. Muitas vezes os nossos pedidos, as nossas preces saem da boca para fora e não do coração. Uma outra coisa, às vezes nós pedimos coisas a Deus que com certeza Deus sabe que não é bom para nós e por isso Ele não concede aquilo que a gente pede. E aí a gente acredita e às vezes até perde a fé e diz que não vai pedir mais, desiste. Somos muito fácil de desistir. Porém, às vezes nós não temos a coragem, como teve essa viúva, de perseverar, né? De perseverar pedindo, né? Na nossa oração, de perseverar na oração, porque Deus tem o seu tempo e a sua hora. Na hora exata Ele vai agir, na hora exata Ele vai atender o nosso pedido, Ele vai atender a nossa prece. O que a gente não pode, o que não pode acontecer é a gente desistir e não pedir mais, porque se a gente desiste é como se não acreditássemos mais em Deus. E aí a gente vai em busca de outros recursos, como muitas vezes fazemos. Aí a gente parte para dizer, e até fala, né, que os nossos bens materiais podem ser capazes de nos curar, de nos salvar, né? Mas, no entanto, é Deus que salva. E a nossa busca deve ser constante. Devemos todos os dias rezarmos sempre. Essa é uma necessidade do ser humano. Não só para pedir, mas a nossa oração também deve ser uma oração de agradecimento, né? Uma oração de agradecimento. Devemos pedir sempre a Deus essa sede de irmos sempre ao encontro dele. Quando a gente tem sede, a gente busca saciar a nossa sede. A gente vai, né, aonde tem água para saciar a nossa sede. Também assim deve ser o nosso desejo desse encontro com o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus que dá sentido para a nossa vida. É Ele que sempre vem, como diz o Salmo 120, é sempre Ele que vem ao nosso encontro. E nós devemos sempre olhar para o monte, né? E dizer, né? Olhar para o monte e dizer: de onde vem o meu socorro? Né? Vem do céu e vem da terra. Ou seja, vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Lembre-se que eu estou insistindo, porque hoje em dia existem muitos senhores,
muitos deuses que a gente às vezes corre atrás, né? Larga tudo, nunca temos tempo para Deus. Mas na hora que aparecem esses deuses humanos, aparece tempo. Aí eu largo tudo, fecho loja, deixo a família, né? Deixo os filhos em casa, e aí não tem nada que atrapalhe e a gente vai ao encontro dos deuses humanos. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque esses deuses humanos, eles não são perfeitos e podem nos decepcionar. E aí a gente vai sofrer com certeza, né? Mas o nosso Deus, o Deus do céu, que fez o céu e fez a terra, ele com certeza jamais vai nos decepcionar. Vai sempre atender o nosso pedido, desde que esse pedido seja um pedido justo e seja do seu agrado. Que o Senhor, meu irmão e minha irmã, nos abençoe nesse dia de hoje, nos dando muita saúde e muita vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.